Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso Espírito da Coisa, Espiritismo Crítico, e hoje, de maneira muito especial, com duas pessoas, Lindenberg Castro e Márcio Salles Saraiva, que estão conosco para nós falarmos, anunciarmos uma novidade de um curso novo, inédito, muito estimulante, muito provocante e aí nós três seremos os coordenadores e os professores deste curso. E aí eu vou começar a falar primeiro o título do curso, aí cada um vai falar um pouco. O curso vai se chamar Espiritismo para quem pensa, ou quer pensar, né? Ou quer refletir, ou quer aprofundar temas polêmicos, quentes, contemporâneos, que dialogam com as nossas angústias, com as nossas inquietações. E aí nós temos aí, e o mais interessante disso é que esses temas foram escolhidos a partir de uma pesquisa que nós fizemos entre os nossos alunos, ex-alunos e alguns grupos para quem nós mandamos, né? Então, são temas que foram eleitos, digamos assim, e nós vamos trabalhar, né? Nós mandamos vários temas possíveis e elegemos 10 temas para trabalharmos durante o ano de 2025, né? Quem quer falar primeiro, Lindenberg ou Márcio, para falar um pouco sobre a Eu cultura? posso falar um pouco, eu queria falar um pouco sobre esse título, né? Então vai. Esse título, né, Espiritismo para quem pensa, é claro que tem aí um elemento óbvio de provocação, né? Sim, Mas provocação não é ofensa, provocação é a base fundamental da filosofia. Isso está lá desde Sócrates, né? Lindbergh vai poder falar mais sobre isso, né? Então, a nossa ideia ao colocar, ao trazer esse título Espiritismo para quem pensa, é fazer uma provocação positiva, no sentido de que ser espírita não significa ser um devoto, não significa ser uma pessoa dogmática. Ser espírita não quer dizer que a pessoa é tapada, é fechada, é fanática. Ser espírita não quer dizer que não pode mudar uma linha do que foi escrito do século XIX. sim. Isso não é espiritismo. O espiritismo, tal como foi fundado por Allan Kardec, é uma proposta para quem pensa, para quem está a fim de pensar. O espiritismo, desde a sua origem em Kardec, ele é provocador, provocador. Ele tem algo de contracultural, né? Isso já no século XIX, quando ele nasce. E no decorrer do tempo, acaba que o espiritismo ele foi se abrasileirando, o que é positivo, não vejo isso como negativo, né? Eu acho que o espiritismo tem mais é que se abrasileirar mesmo. Ele tem que ser cada vez mais o nosso espiritismo, daqui do sul do Equador. Por outro lado, uma parte do nosso espiritismo acabou sendo capturado, né, por uma certa elite conservadora, dogmática, que não gosta de pensar, que quer fazer aquele estudo sistematizado goela abaixo, Sim. né? E aí, se você levanta o dedinho, eu queria fazer uma pergunta, não pode perguntar, porque não pode questionar. E o que a gente quer com esse curso é abrir a possibilidade do questionamento, da reflexão, do alargamento de horizonte, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo, então que a gente possa pensar o espiritismo de uma maneira livre, de uma maneira libertária. Eu acho que essa é a proposta, e daí o título que a gente propôs, Espiritismo para quem pensa. Porque, claro, aquela pessoa que quer ficar presa ao dogmatismo, aquela coisa devota do século XIX, esse não vai nem se inscrever no nosso curso. Esse não Exato. passa nem perto. Acha que é coisa do demônio, né? Então, Ou a de nossa espírito proposta obsessor. é uma proposta para quem está a fim de pensar, pô. Ou de espírito obsessor. Demônio ou espírito obsessor. Sim, né? E na cabeça dos mais conservadores é a mesma coisa, né? Exato, exato. Lindenberg, que você não quer comentar sobre isso? Sim. Bom, como já estamos no umbral de qualquer maneira, né, já estamos destinados a umbral, porque a provocação ela tem esse caráter aos olhos, né, do conservador, ela tem esse caráter
de ameaçar o seu destino espiritual, né? Então você já automaticamente é lançado numa destinação que não é muito boa. Mas a gente está tranquilo, né? Porque seja no umbral ou na colônia espiritual, a gente vai continuar filosofando. Bom, Isso E é eu certo. aí, pretendo, eu pretendo ir para uma colônia anarquista, tá? eu também. E que tenha café, né? Porque eu sempre gosto de ressaltar isso. Eu prefiro ir para uma colônia que tenha rock progressivo, porque senão vai Ah, ser um sim, tédio danado. claro, com certeza, apoiado. Então, eu queria destacar, assim, o caráter inovador, né? Porque a provocação, ela também traz inovação, ela também traz essa capacidade de nos tirar do lugar comum, né? Então, o curso, gente, altamente inovador, né? Então, a gente tem essa questão de ter sido feita uma pesquisa para consulta dos temas, né? E a gente viu temas tão maravilhosos e na hora de montar a matriz, né, a gente conversou bastante e o curso ficou excelente, né? Assim, é uma proposta transdisciplinar, né? E ao mesmo tempo altamente instigante. Então, assim, eu estou super feliz com o curso, né? E tenho certeza que todo mundo que se inscrever vai gostar muito, porque a gente vai tocar em vários subtemas. A Dora vai comentar um pouquinho sobre os subtemas, né? E a gente vai conversar desde a lei de causa e efeito até a psicanálise, passando por mediunidade, enfim. Pensamento Então, decolonial. pensamento decolonial, exatamente, né? Resgatando a história do espiritismo nessa perspectiva também decolonial, né? E esse curso, assim como todos os trabalhos da BPE, né, sempre vem nos lembrar que o espiritismo é naturalmente plural, né? Então, a capacidade epistemológica que ele tem de dialogar com as mais diversas áreas, pensadores, conceitos e etc., é algo que praticamente infindável, né? E que a gente sabe que isso não foi explorado de maneira ampla pelo movimento espírita, que foi fazendo as suas escolhas para uma perspectiva mais religiosa, mais direcionada ali gostei muito da palavra que o Márcio usou, né, a questão devocional até, né? E a gente resgata essa característica do espiritismo filosófica, a característica pedagógica, sociológica, com consequências também de estudos psicológicos, psicanalíticos e históricos, enfim, né? Então a gente está aí no esteio de uma pequena tradição de pensadores, né, que vieram antes de nós, mas que nunca foram muito bem divulgados, né? Mas a gente resgata um pouquinho também da influência deles, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou compartilhar na tela o site da Universidade de Ampere, onde Uhum, está a programação do nosso curso, né? E aí a gente vai falando um pouquinho sobre uhum. cada item para o pessoal saber do que vai se tratar, né? Beleza. Dora, enquanto você vai compartilhando aí na tela, eu queria sublinhar uma questão importante que o Lindbergh levantou aqui a respeito do pluralismo que nos caracteriza, né? A nossa abordagem é uma abordagem pluralista. Isso faz com que a nossa proposta, né, ela está aberta para dialogar com todas as pessoas. Exato. Quer dizer, apesar de o título é Espiritismo para quem pensa. Aí a pessoa é de Umbanda pergunta, pô, mas será que eu posso fazer esse curso? Será que tem a ver? Tem tudo a ver. Sim. Pode se inscrever no curso e vem. Ah, mas eu sou católico, eu queria entender um pouco do Espiritismo, mas eu sou católico. Será muito bem-vindo. Ah, mas eu sou evangélico, mas eu queria entender de Espiritismo. Posso? Pode. Você é de candomblé? Pode. Budista? Pode. Ateu, Agnóstico? pode. Pode. Ateu? Pode. Por quê? Porque não é um curso para devoto. Hum. Ele não é um curso de mente fechada. Ele é um curso de diálogo plural. Ele é um curso que envolve pessoas que pesquisam o espiritismo, mas que estão abertas para dialogar com a diversidade religiosa e não religiosa que existe em nosso país. Então, esse é um dado importante, né? Não pense que esse curso é um curso fechado, é um curso que vai ficar fazendo aquela ladainha só falando de espiritismo o tempo inteiro, porque não é essa a nossa proposta. E quem nos conhece sabe
que nós não somos assim. A gente está aberto para o diálogo plural, para uma turma que possa ter divergências, divergência saudável, e é a partir disso que a gente vai construir. Não por acaso a gente monta uma proposta inédita de curso, tenho certeza que você não vê isso por aí no mercado, né? Que é um curso em que parte de uma pesquisa. Quer Exato. dizer, um curso que não simplesmente nasce da cabeça de pessoas supostamente iluminadas, mas um curso que nasce ouvindo você, ouvindo o que você tem de dúvida, o que você gostaria de saber, o que você gostaria que fosse mais comentado. É a partir dessa escuta que nasce a proposta desse curso. Isso é muito diferente do que normalmente a gente vê por aí. E, não, e você sabe que você falou de católicos, ateus. Olha, você acredita que agora no nosso canal da BPE, onde está passando exatamente essa live, que essa excepcionalmente está sendo gravada, né, não está sendo ao vivo, mas tem gente que coloca lá, eu sou católico, mas estou seguindo esse canal porque está muito interessante. Outra coisa, outro dia perguntaram na live, eu estava fazendo a aula aberta sobre o curso de pós de pedagogia espírita, e uma pessoa falou, eu sou ateu, posso fazer? Eu falei, pode. Então, quer dizer, Claro. temos esse diálogo, né? Ontem mesmo eu dei uma entrevista num podcast com Gabriel Perissé, que é um autor católico, né? E nós temos um diálogo fantástico. Então, é isso, né? E os anarquistas também venham conosco. Exato. E os socialistas, a gente só não vai, talvez, né, encontrar nenhuma aderência entre os nazifascistas, né? Porque aí eles Sim, sim. não estão abertos ao diálogo, né? Uhum. Então, o problema Perfeito, não é nosso. perfeito. Sim. Então, eu vou citar aqui cada aula, né? E a gente vai brevemente só comentar um pouquinho sobre cada uma. Então, primeira aula, Espiritismo, reconfigurando a rota. Nesta aula, a gente vai trazer todas essas coisas que estão espalhadas na internet. Então, espíritos extraterrestres, horóscopo, destino, tarô, espírito das trevas, vampiros, etc. Coisa, apocalipse, todas essas temáticas quentes, polêmicas, e às vezes, aliás, quase sempre, sensacionalistas. E vamos analisar isso sob a perspectiva da razão, da racionalidade espírita, de uma consistência crítica. Vamos olhar tudo isso, porque, aliás, são perguntas que eu recebo quase todos os dias, né? E fulano de tal, e não sei mais o que, e tal ideia, né? Me chegam várias perguntas nesse sentido. Bom, depois, duas, três e quatro. Espiritismo, origens e caminhos no Brasil. Então, história do espiritismo brasileiro. Você não quer falar, Lindenberg e Márcio, também sobre os outros itens, né? Espiritismo e pensamento decolonial, né? É uma grande demanda, da atualidade essa questão, e pensar num processo decolonial, inclusive, para a compreensão dos contextos históricos do surgimento do espiritismo, os contextos de Kardec, da própria formação de Kardec, e o que pode ser possível de diálogo com as questões mais recentes da atualidade, né? Questão de raça, de gênero, a diversidade religiosa, né? Enfim, a gente sabe que há questões problemáticas em alguns textos, né, originários da epistemologia espírita, mas eles não foram escritos à toa, né? Eles têm um contexto histórico que explicam a existência deles, né? Então, também essa característica de poder falar sobre isso também e de uma maneira a não demonizar ninguém e valorizando o conhecimento disponível é muito importante também para a gente desmistificar certas coisas. Porque a Dora, o Márcio, acredito que também tem o mesmo pensamento, de nem ir no sentido de simplesmente ignorar essas questões, mas também não ir no sentido de dizer que Kardec é racista, por exemplo, né? Então, tem questões aí que podem ser melhor compreendidas. É compreender Kardec no contexto do século XIX, né? Eu acho que é Uhum, isso, é entender o contexto do século XIX. E também sim. a gente pretende trabalhar nesse 2, 3 e 4 a temática da Umbanda, né? Que é
ponto nevrálgico da história do espiritismo brasileiro, né? A Umbanda é espírita ou não é espírita, né? Durante muito tempo, a própria Federação Espírita Brasileira, na década de 50, lançou uma nota defendendo que a Umbanda fazia parte do espiritismo. Ela era também uma expressão do espiritismo. Durante décadas, diversos terreiros de Umbanda se legalizavam no Brasil com o nome de tenda espírita, Sim. Nossa Senhora da Piedade, tenda espírita ou congregação espírita de Umbanda do Brasil, que é o Uhum. caso da CEUB, que é uma congregação muito ligada ao Molocô aqui no Rio de Janeiro, a União Espiritista de Umbanda do Brasil, que é a primeira congregação nacional, primeira federação nacional na história do movimento bandista, ela nasce, né, aqui em Todos os Santos, no Rio de Janeiro, e ela nasce exatamente com o nome de União Espiritista de Umbanda do Brasil. O primeiro grande congresso de Umbanda na década de 40 vai ser Congresso Espiritista de Umbanda, Congresso Brasileiro Espiritista de Umbanda, onde vai estar Mestre De Celso, né, Rosa de Iemanjá, J.M. Bittencourt e vários autores importantes da tradição bandista. Então a gente precisa também pensar, tem todo aquele mito do Zélio Fernandino de Moraes, a gente precisa reelaborar isso, né? Será que de fato a Umbanda nasceu de uma dissidência do espiritismo kardeciano? Ou já existia Umbanda antes, né, Uhum. do Zélio Fernandino de Moraes? Então, falar de Umbanda também é parte dessa nossa compreensão da história do espiritismo brasileiro. Como é que a E gente vai do entender o pensamento espiritismo brasileiro sem decolonial. falar isso? E E também do Uhum. pensamento pensamento. decolonial e daquilo até que a gente pode pensar como mediunidade decolonial. Sim, Uma Isso. sim. mediunidade para além de receber espírito de doutor, Uhum. médico e branco, Uhum. de nome Uhum. europeu. Né? A gente precisa pensar essas questões. E uma parte decolonial também importante do processo é até compreender os próprios espíritos que normalmente trabalham com a Umbanda e que muitas vezes são mal vistos no meio espírita tradicional, né? Aham. Bom, aulas 5, 6, 7, 8. Olha só que coisa. Bem, né? O espiritismo é conservador ou progressista? Pensamento conservador, espiritismo, convergência, antagonismo, espiritismo progressista, o que é isso exatamente? E Uhum. essa questão é a essência, uma das principais diretrizes ou características de todo o nosso trabalho da Universidade Uhum. de Pampédia, da Associação Uhum. Brasileira de Pedagogia Espírita, da editora Comênios, ou seja, uma leitura progressista do Uhum. espiritismo, e analisar também do ponto de vista histórico, político, social, o que representa e representou e representa ainda toda o conservadorismo hegemônico que está Uhum. presente no movimento espírita brasileiro, né? E aí Uhum. estudar lá as origens, se Kardec era um conservador, um progressista, e se Uhum. os que o sucederam, né? Porque aí houve muitos intelectuais, principalmente na América Latina, principalmente Uhum. Brasil, Argentina, né? Que tiveram uma vertente, uma leitura muito aberta, progressista, à esquerda do Espiritismo. Uhum. Então, tudo isso é objeto da análise destas aulas, tá? Tem um dado que eu acho interessante nesse encontro, né, das aulas 5, 6, 7, 8, que é um dado que raramente você vai encontrar por aí, né? E dentro do movimento espírita, então, eu desconheço quem hoje, dentro do espiritismo, faz uma análise do pensamento conservador. É. Eu sei que tem muita gente que fala mal do bolsonarismo espírita. Ok. Mas Bolsonaro é um líder populista de extrema direita ou conservador? Não Será que há uma diferença entre sei, conservadorismo e tem, populismo de extrema direita, a tem. chamada alt-right, a Tem. direita alternativa? Então, isso é algo que a gente quer também estudar, que a gente quer debater. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas tem um espiritismo que é conservador. Será que é conservador mesmo? Uhum. Será que esses que se dizem conservador já leram Burke, já leram Tocqueville, já leram Carl Schmitt, Léo Strauss, Scruton? Será que conhece o pensamento de Olavo de Carvalho, do Hayek, do von Mises, né?
Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais para saber do que a gente está chamando de conservador e se há ou não uma diferença entre pensamento conservador e populismo reacionário ou populismo de extrema direita. Isso para quê? Para que a gente possa compreender onde o espiritismo entra ou não entra nessa jogada. E por que existe um setor chamado de espiritismo progressista? Será que é necessário usar esse termo, progressista? Será que o espiritismo, pela sua natureza intrínseca, ele já não seria progressista e seria uma espécie de obviedade falar de espiritismo progressista? Tudo isso a gente precisa debater com calma e por isso nós teremos aí aulas 5, 6, 7 e 8 para a gente poder aprofundar com calma sobre esses temas, né? Depois, Perfeito. esse daqui é quente também, hein? Que tá quente. Uhum, Teorias sobre, olha, também 4 aulas. Teorias sobre o psiquismo humano em diálogo com o espiritismo. Hã? Breve história da psicanálise e seus conceitos. Nós três aqui temos formação em psicanálise, né? Então, aqui nós estamos, assim, muito satisfeitos de poder oferecer essas aulas, né? Porque, quer uhum, dizer, ou seja, dar uma visão geral, panorâmica do que é a psicanálise, os seus conceitos uhum, principais, etc. E se há ou não diálogo com o espiritismo. uhum. Lindenberg, você quer também falar alguma coisa a mais? Eu também, mais adiante, tem mais coisa que nós vamos falar, né? Sim. É, um tema que para mim é muito caro aqui nesse bloco é a questão da análise de Freud sobre a religião, né? Para a gente repensar o papel da religião, tanto a nível psíquico, como também a nível social, né? Qual é o papel que ela ocupa efetivamente e o que é que isso acarreta para as formações, né, da humanidade ao longo da história, é, os atos devocionais, os atos institucionais religiosos, né? E, claro, fazendo a ponte com o próprio espiritismo em relação às instituições espíritas que também comandaram as ações, né, desde a formação da FEB e até hoje se estabelecem dessa maneira. Então, essa parte é muito cara para mim, porque a religião também precisa ser pautada, né? Pelo menos a nossa forma de lidar com ela, a forma tradicional de lidar com ela. E aí Eu, nós. eu, eu, eu Fala. acho muito interessante também a gente tá podendo abordar aqui nesse conjunto, né, das aulas 9, 10, 11 e 12, toda uma tradição também de preconceito em relação às manifestações espíritas, né? Durante muito tempo, na virada do 19 para o 20, mas especialmente no início do século 20, com os movimentos eugenistas, etc., circulou muito a ideia de que o espiritismo contribui para o enlouquecimento humano. Sim, A ideia de que sim. o médio espírita nada mais é do que uma crise histérica. Uhum, Os fenômenos mediúnicos são fenômenos dissociativos do ponto de vista uhum, psiquiátrico, né? A uhum, mediunidade poderia ser nada mais, nada menos que um surto psicótico de uhum, tipo dissociativo. Enfim, é, várias leituras que eram leituras da ordem do patologizante dos uhum, fenômenos espírita. uhum, Fenômeno espírita era basicamente coisa de doido, coisa uhum, de gente que precisa de ajuda psiquiátrica. Não uhum, por acaso você pega o livro Holocausto Brasileiro, vários médios foram Internados. brutalmente internados na uhum, psiquiatria, tratados como loucos. E Bezerra de Menezes, ainda encarnado, né, vai escrever A Loucura sob Novo Prisma, numa tentativa de fazer anteparo, de fazer um questionamento em uhum. relação a esse tipo de patologização violenta dos Sim, fenômenos espíritas, que tem a ver com questões de racismo também, Ah, tem. né? sim. Tem a ver com Uhum, questões de racismo, na medida que boa parte da população negra, indígena, né, uhum, tinha uma forte presença de fenômenos mediúnicos, aí uhum, também se juntava um certo alvo, né? A ideia, por exemplo, um conceito terrível desenvolvido por um sociólogo do antigo, Procópio, que é o conceito de baixo espiritismo, uhum, coisa horrorosa, E mas que também, durante muito tempo foi usado para uhum, patologizar
as manifestações espíritas, né? E também Sim. de misoginia, porque as mulheres médiums também consideradas loucas, né? Uhum. As Aquele filme, histéricas, né? As histéricas, exatamente. histéricas que recebem os espíritos e ficam estribuchando por aí. Exato. Sim. Agora, É, outro item as aulas aqui, que é uma coisa também que é bastante polêmica, e nós vamos botar a mão no vespeiro, né? Porque muita gente acha no Espiritismo que a corrente, digamos assim, da psicologia que mais se afina com o Espiritismo é a junguiana, né? A psicologia analítica, né? uhum, Temos até a proposição dos livros mediúnicos do Divaldo, da Joana de Ângela, a chamada série psicológica, né? Então, uhum, nós vamos fazer uma análise disso, né? Colocando, será que mesmo o Espiritismo, o Jung tem tanta afinidade com o Espiritismo? E será que uhum, essa série psicológica, psicografada pelo Divaldo, é uma série de fato junguiana? Em que uhum. medida, né? Então, essas coisas que vamos colocar a nossa mão no vespeiro e são bastante polêmicas, né? E, ao mesmo tempo, até que ponto Jung pode ser lido como, com uma visão espiritualista ou não, porque É, também isso é um outro paradigma desse processo. sim, Então, vai ser bem legal. é. Aguardem. Os que se inscreverem, aguardem. Aulas 13 e 14, desculpa, 13 e 14. A mediunidade existe, como lidar com ela? Né? Esse item aí também nós colocamos porque muita gente perguntou, mas também porque existe um déficit atualmente no movimento espírita brasileiro do conhecimento e da prática da mediunidade, e uma grande Uhum, insegurança de como uhum, praticar a mediunidade. Os espíritas estão calando a voz dos espíritos, estão fugindo à conversa com os espíritos. E o espiritismo sem mediunidade é um espiritismo morto, não tem sentido uhum, de ser, porque o espiritismo nasce da mediunidade e se alimenta da mediunidade. uhum, Então, como que a gente tem evidências científicas de que a mediunidade existe, precisamos dessas evidências para praticá-la. uhum, E como é essa prática, como resgatá-la, como fazê-la no dia a dia, de maneira não institucionalizada, de maneira não opressora, de maneira não hierarquizada, né? uhum, Com idolatria de alguns médiums estrela e contrariando aquilo que Kardec propunha de uma mediunidade democratizada para todo mundo, uhum. né? Então, essas coisas também fazem parte aqui desse nosso curso, né? E Um dos certamente primeiros vai ter fatores, polêmica. Ah, sim, mas é um para dos isso Vai que a ter primeiros, polêmica. A um dos ideia é a primeiros gente. fatores da mediunidade decolonial é exatamente ela poder ser horizontal, Exato. né? Exatamente para evitar médiuns profetas, É, espíritos endeusados, né? E aí você consegue ter um trabalho muito mais democrático, porque sim, ali não existe um processo de hierarquia a priori, né? Como sim. muitas vezes acontece. Uma das perguntas que a gente quer colocar na roda nas aulas 13 e 14 é: existe mesmo mediunidade ou tudo isso não passa de manifestações do inconsciente? Sim. Né? A gente E é precisa encarar essa por questão. isso, Até que ponto é um fenômeno anímico? Até que ponto a pessoa que está ali psicografando é uma espécie de personagem inconscientemente criado e que está ali psicografando através do sujeito, né? Tudo isso vai entrar na nossa roda de reflexão. por isso que esse item vem depois da psicanálise e de Jung, Perfeito, porque perfeito. essa é bem encadeado nesse sentido. Aulas 15 e 16. Punitivismo, justiça, punitivismo, espiritismo e educação. Gente, esse é um tema que me fala a alma, né? Uhum. No meu livro E Kardec que deixou a gente surpreso, diga-se de passagem. Foi um pedido forte de todo que a mundo. gente ficou surpreso. É. Então, quer dizer, como a partir da ideia do espiritismo, da justiça humana, suposta justiça divina, que entendemos por justiça divina, em que medida essa justiça divina é uma projeção nossa da justiça humana ou dos nossos Uhum. desejos de vingança, na verdade, né? Uhum. Ou de punição raivosa, Uhum. né?
que a gente quer punir o outro na medida em que a gente se reprime para não praticar o mesmo ato que o outro não praticou, aí os recalques que também desembocam nos impulsos de vingança, de agressividade, de punitivismo. Então, como que podemos encarar também a justiça do ponto de vista de uma teoria crítica marxista do direito, de uma teoria anarquista, que é Uhum, muito antipunitivista, até uhum, anti-encarceramento, enfim. uhum, A coisa é vasta, tem a ver com lei de causa e efeito, com uhum, reencarnação, com o chamado entre aspas, karma, mas também com segurança pública, com cadeias, com encarceramento, com justiçamento e com os cancelamentos que atualmente acontecem online, porque os julgamentos hoje precedem até os julgamentos as condenações na justiça para serem executados pela mídia online. Então, tudo isso faz parte desse nosso questionamento, dessa nossa análise, né? Nesse item. Vocês querem E falar mais? claro que vai entrar também questões de segurança pública. Essa uhum, ideia, por exemplo, de bandido bom é bandido morto. Isso tem a ver com o uhum, espiritismo? É, Espírita defende uma coisa dessas, né? uhum. Esquadrão da Morte, milícia, né? Então, qual é a relação disso com o espiritismo? Qual é a visão que a gente poderia chamar de uma visão espírita sobre a segurança pública, que é Uhum, algo que perturba todos nós? Quem hoje não vive alarmado com os assaltos, né, com os roubos, né, com as manifestações do tráfico, da milícia, etc., com a sensação de uma insegurança epidêmica, né? O Espiritismo pode falar sobre isso? Né? É exato. isso a uhum. gente vai debater também. E a partir disso, poder tensionar o uso indiscriminado das leis de causa e efeito para absolutamente tudo. Então, É. acontece um caso de estupro, o Ah, é. movimento espírita corre e já diz que é lei de causa e efeito. Um assassinato, Exato. uma queda de um avião, e etc, etc. É, Faz sentido isso, ainda mais de uma maneira tão linear como é feita, né? é, exato. Toda tragédia é um karma, é um Exato. Exato. resgate. Exato. É isso que a gente precisa questionar e é É. por isso que o curso é Espiritismo para quem pensa. A gente precisa Uhum, pensar sobre isso. Será que toda tragédia é karma? Tinha uhum, que ser. Se Exato. fulaninho foi estuprado, é porque tinha que ser estuprado. É porque Exato. já uhum, estava ali no Escrito. planejamento espiritual dele, ao encarnar, que ele uhum, ia ser estuprado em 2021. E aí, em uhum. 2021, ele foi estuprado. Quer dizer, o espiritismo ele é uma concepção determinista. Será que os espíritas são predestinacionistas? Uhum. E A gente dentro vai desse pensar sobre isso. E dentro desse processo ainda tem outra questão. Se a lei de causa e efeito faz alguém estuprar alguém, porque a outra tem que pagar, o outro tem que pagar, ela cria um processo infinito de dívidas, né? Porque alguém vai ter Aham. que adquirir os erros, fazer os erros para que alguém possa pagar algo. Exato. Uma Também Então, não faz pergunta sentido. quase o budista, né? estuprador Onde também. vai parar essa roda de Sansara, né? É, Exato. essa, Porque também Onde é aí que o para? estuprador estaria determinado a estuprar, né? Então, exato. Então, o estuprador seria uma espécie de braço da justiça de Deus. exato. Ele Exato. estaria cumprindo um propósito de Exato. resgate, Mas mas contraindo erros, contraindo débitos. Exato. se você não entendeu nada, fique tranquilo. Nós vamos estar juntos nesse processo. Gente, aí a penúltima aula, as duas penúltimas aulas, 17 e 18, vamos tocar na coisa que está nos angustiando a todos. Há esperança para nós, seres humanos, com o avanço do totalitarismo no mundo, da extrema-direita, dos governos totalitários que estão em ascensão em vários países, partidos nazifascistas, etc. O que podemos Fundamentalismo fazer? religioso, né? É, Fanatismo religioso. o caminho, o encaminhamento, inclusive para estados teocráticos, né? Então, isso está nos assustando, está nos assombrando. Nós precisamos discutir sobre isso e também, né, debatemos o que podemos fazer em relação a tudo isso. Se é que podemos fazer algo. Eu acho que devemos, mas enfim, precisamos debater essa questão, né? Então, tudo isso será debatido aqui. E por final, né,
A última aula, dia 19, a aula 19, 12 de dezembro, é um tema livre, de acordo com todas as aulas que nós tivemos. Aí os alunos vão escolher o que nós vamos discutir, ou debater vários temas que ficaram pendentes e fazer o encerramento. Então, são 10 meses, né, de março, de 7 de março. São 11 meses, né? Não, não sei agora. Até 12 de dezembro. Até 12 de dezembro, esse curso que está, assim, muito apetitoso. Para nós que vamos dar o curso, está apetitoso. Espero que seja também apetitoso para vocês que estão nos ouvindo e que vocês façam a inscrição. Agora, uma coisa importante e interessante de nós falarmos. Nós criamos uma dinâmica agora diferente de pagamento deste curso, né? Como vocês sabem, eu preciso sempre repetir isso, nós precisamos cobrar os cursos, porque esse é um projeto profissional de uma universidade livre, em que nós precisamos contratar trabalhos, serviços, plataforma, hospedagem de vídeo, enfim, uma série de coisas, né? Então, não é simplesmente uma live gratuita na internet de meia hora. É toda uma curadoria, porque além dessas aulas todas, como também acontece no curso de pós-graduação, vocês não assistem apenas a aula ao vivo. Vocês depois têm essas aulas gravadas, podem assistir se não tiverem tido oportunidade, ou reassistir quantas vezes quiserem. E lá na plataforma haverá sempre muito material complementar que a gente coloca textos, livros, vídeos, filmes, enfim, uma série de coisas. Então, é uma curadoria de conteúdo, é uma universidade, é um curso de extensão universitária, esse que nós estamos oferecendo, né? Com professores que têm titulação, né? Que têm várias formações, enfim. Então, nós precisamos sim cobrar esses cursos. Mas nós estamos fazendo essa experiência nesse momento, dadas as condições financeiras difíceis que muita gente tem, de fazermos um intervalo de um mínimo e de um máximo para o pagamento. Um mínimo de 150, um máximo de 250. Então, nós pedimos àqueles que podem pagar 250, que paguem para podermos oferecer a outros que não podem poderem pagar 150, 170, 180, 200, o quanto puderem pagar. E a gente, então, formar uma turma que seja um debate que tenha, né, um debate fecundo, entusiástico, como em geral acontece em todos os cursos que nós fazemos, felizmente. Sempre todos os nossos cursos são altamente vibrantes, né? E tanto o Márcio quanto o Lindenberg fazem parte dos nossos cursos, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Márcio e Lindenberg. Eu quero convidar, eu convido a você que está aí nos assistindo, né, que venha fazer conosco esse curso. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai alargar os seus horizontes, que você vai pensar sobre coisas que talvez você nunca tenha tido tempo para parar, para elaborar, para refletir sobre aquilo ali, né? Então, o curso é também uma oportunidade que você vai dar a si mesmo, de no meio dessa correria louca da vida, você poder tirar um tempinho da sua vida para parar, para refletir. E não é refletir só sobre espiritismo, não. Você vai perceber que esse curso poderá lhe trazer uma profunda reflexão sobre você mesmo, sobre a sua existência, sobre o seu papel no mundo, na vida. O que você tem feito da sua própria vida? No fundo, esse curso é muito além de uma reflexão sobre o espiritismo, mas é uma reflexão sobre o próprio ser no mundo. Isso tem a ver comigo, com você, com cada um de nós. Então, vem, faz essa experiência e depois você vai poder falar sobre o que achou. E o curso Lindenberg. também, e o curso também oferece um espaço seguro, né, para o compartilhamento de diversas questões que vão naturalmente surgir, né? Às vezes a pessoa não consegue também ter um espaço onde ela possa, sabe, eu quero colocar essa minha dúvida, essa minha crítica, mas eu não tenho um local, não tenho alguém que eu possa falar sobre isso, porque eu tenho receio de ser mal interpretado, né, etc. Então, esse espaço, embora virtual, né, ele é um espaço seguro também para acolhimento,
acolhimento das dúvidas, das dores, acolhimento daquelas angústias também, tipo, eu frequento há tanto tempo o espiritismo, mas eu tenho tantas questões que eu nunca consegui Sim, solucionar, e não quer dizer que a gente também vá solucionar, tá? O curso também não oferece verdades prontas e absolutas. Mas o diálogo, ele favorece muito o aprendizado e a exato. possibilidade de elaboração de várias questões que a gente traz ao longo do nosso caminho. E o, sim, Então, venham estudar conosco. e o simples fato de dialogar já acende luzes nas Uhum, nossas mentes, né? exato. Então, venham, se inscrevam, esperamos vocês. Começa dia 7 de março. E lembrando que serão 2 sextas-feiras à noite por mês, das 19h30 às 22 horas. Quando vocês não puderem assistir, ficará gravado. Mas o ideal é fazer ao vivo e a cores para debater conosco, né? Uhum, E aqui nós bom. estamos, os três professores, o Lindenberg, do Ceará, o Márcio, do Rio de Janeiro, e eu de Bragança Paulista, interior de São Paulo, cada um de um canto, e os alunos, em geral, também são de vários cantos do Brasil e até às vezes Uhum. de fora do Brasil, que participam conosco. Então, gente, esperamos vocês. Um grande abraço, até a próxima. E todos os links aqui estão embaixo para inscrição, para exame das datas, da programação e etc. Um grande abraço a todos e todas. Grande Um abraço, abraço. No gente. dia 7 a gente se encontra. Tchau, tchau.